Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kayabata. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer um vídeo que eu espero que seja rápido sobre essa obra. Eu gostaria de comentar alguns aspectos dessa obra que eu li e achei bem interessante. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Dê uma olhadinha no box de descrição. Curta, comente, compartilhe este vídeo. Este autor, Kawabata, ele ganhou o Nobel, ele é um autor japonês e escreveu uma história que no começo sim me incomodou. Comecei a ler assim essa obra de mente aberta, mas logo assim nas primeiras páginas eu fiquei um pouco incomodada, mas já aviso que esse incômodo passou, porque eu fui interpretando a obra de outra maneira, entendendo também que a cultura oriental é muito diferente da nossa. Se a gente não considerar isso, a gente tende a julgar de maneira um pouco equivocada. Então o que temos aqui? A gente tem aqui o Higuchi, um senhor de 67 anos, já tá com as filhas grandes, casadas, tal, né? A vida ali já construída, direitinho, 67 anos. E ele vai para casa das Belas Adormecidas. Que casa é essa? É uma casa que é uma casa de prostituição, mais ou menos, né? Não é tradicional como as que a gente conhece ou ouve falar. Então, nesta casa, as moças são bem jovens, ali na faixa de uns 20, mais ou menos, talvez menos. E elas recebem, não é que elas recebem, na verdade, os clientes entram, escolhem um quarto em que a moça já está lá, só que ela está adormecida. Elas ingerem narcóticos para ficarem adormecidas. Elas ficam lá, nuas, pintadas, maquiadas e adormecidas. E a ideia é que os senhores da idade do Higuchi ou mais vão para lá e fiquem com essas moças. Mas eles não podem tocá-las, eles não podem fazer nada, eles só têm que ficar ali com elas. Eles ficam num estado assim contemplativo. Eles contemplam o quê? A beleza? Acho que não só, porque se fosse a beleza por beleza, poderia ser homens de várias idades. Mas eu acho que a razão principal é a juventude. Porque as pessoas nessa idade, elas precisam, as que buscam se sentir vivas, elas tendem a buscar juventude, vivacidade e tal. E as moças, né, com corpos bonitos, firmes, voluptuosos e tal, sem flacidez nem nada, os relembram, os fazem se sentir vivos. A maior parte dos homens, dos senhores que vão, eles já não têm virilidade. Não é o caso do Higuchi, mas os que costumam ir não têm virilidade, então as moças não correm nenhum risco mesmo, assim, né, de sofrerem algum tipo de violência. E aí, quando eu comecei a ler este livro, imediatamente me veio à mente Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Depois que eu terminei de ler, que eu fiquei sabendo que o Garcia Marques realmente se espelhou neste livro, se inspirou neste livro para escrever este aqui, Memórias de Minhas Putas Tristes. Inclusive, tem uma epígrafe aqui deste livro aqui, do Kayabata. Inclusive, há aqui uma epígrafe do Kawabata, um trecho dessa obra aqui. Então, a referência é clara. O que incomodou? Incomodou essa coisa de um homem bem mais velho ali, com as mocinhas e tal. Aí me recordou Lolita. E aí quando eu comecei a recordar de Lolita, que eu percebi, não, é bem diferente, né? A questão aqui é outra. A questão não é o desejo pela moça em si. É o desejo de juventude, é a vontade de juventude, é a percepção do envelhecer, de perceber a morte próxima e buscar vivacidade, buscar vida, buscar energia vital. Tanto é que eles não podem tocá-las, não podem fazer nada disso. Eu acho que muitos até tomam os narcóticos. Então, assim, é só a presença, é só o contato com essa realidade, não é nem o contato com a moça em si, para despertar essa necessidade de se sentir vivo, né? Então, quando as pessoas vão envelhecendo, eu percebo isso, né? Pessoas próximas a mim, isso é muito comum. E a gente tem que entender que no mundo oriental, a velhice, ela não é vista da mesma forma como é vista aqui. A velhice no mundo oriental, ela tem muito mais valor do que tem aqui no Ocidente.
ele é muito mais respeitado, os mais velhos são muito mais respeitados e tal. Então, essa necessidade de se sentir vivo, de sentir essa pulsão de vida, é muito mais respeitada do que aqui. É claro, lá também tem regras que costumam ser muito mais respeitadas do que aqui. Só que eu falei pra vocês, o Higuchi, ele ainda tem lá a virilidade, ele consegue fazer as coisas e tal. E o livro começa com a ida dele, a primeira vez que ele vai. E aí ele descreve ali a sensação e tal, está ali com a moça, depois ele vai outras vezes, e cada vez que ele vai é com a moça diferente. E aí teve um momento que ele ficou um pouco irritado, né? Com tantas proibições, com tantas normas, que ele falou, não, eu vou mostrar que eu sou viril e tal. Mas aí ele percebe a condição da moça, né? Ela era virgem e tal, e aí ele para. E essas idas lá para o Higuchi, e eu imagino que causavam o mesmo efeito nos outros senhores que iam, faziam com que ele refletisse sobre a própria vida. Então ele começa a repassar a vida, né? Nessa idade é muito comum. Começa a pensar em tudo que fez, nas decisões que tomou, nas pessoas que passaram pela vida dele, né? Então aí a gente acaba descobrindo mais detalhes das filhas, das amantes, enfim, tudo que aconteceu na vida dele. Então percebam que estar ali naquela cama com uma jovem linda adormecida é como estar num divã, tem uma função terapêutica. É como se fosse um elixir para o bom envelhecer. E é claro, esta atividade de manter um local assim, nessas condições, né, de moças jovens e tal, pareceu-me algo meio clandestino. Por mais que houvesse mais de um, pudesse ter com certa frequência e tal, não era algo legalizado, né? Porque a gente percebe pelos comentários da responsável pelo local, não sei se dona, e os cuidados que ela tomava, né? Não podia ter escândalo ali, não podia ter nada. Então, a gente percebe ali que é possível que seja um local ali funcionando na contravenção. Mas o que eu gostei principalmente, né? Eu fui mudando o meu modo de interpretar. A suavidade, a delicadeza com que o autor trata o tema, né? Então, se envelhecer essa necessidade de se sentir viril, jovem, com energia pulsante. E como o fato de estar ali, naquele local, nessas condições, faz com que a pessoa reflita sobre a própria vida. Então, é uma abordagem, é uma escrita muito fácil de ler, muito agradável, e é um tema que poderia ser tratado de maneira pesada, como é o caso de Lolita, né? É pesado e debochado, aquele narrador lá. Aqui não, aqui é tratado com leveza, certo? Me digam se vocês já leram, se leram o que acharam, ficaram incomodados, gostaram, me digam aí, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.